Olá pessoal, mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química nível do segundo ano, a prova de 2019, mais uma questão de gases. Então vamos lá. A questão diz que o gás ideal é um modelo idealizado no qual o gás se move ao acaso, sendo que suas moléculas se chocam elasticamente, apresentam volume próprio e não exercem ações mútuas. Um gás apresenta comportamento ideal a 273 graus Celsius e 380 milímetros de mercúrio, mmHg. Ocupa um volume de 292 ml. Que volume o mesmo gás ocupará nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP? Então, que condições normais são essas de temperatura e pressão? É o 0 Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin, e a pressão de 1 atm, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que encontrar o volume ocupado por esse gás nessas condições. Vamos passar ao próximo slide. Então, para responder esse problema, nós vamos dividir os dados, né, para duas situações. Uma situação inicial, que é a situação em que o volume ocupado por essa amostra de gás é de 292 mililitros, e a situação final, que é a situação em que a gente deseja encontrar, que é o volume ocupado, o volume que a gente deseja encontrar, né, que é o volume ocupado por o gás, por essa amostra de gás, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, no início, eu tenho o seguinte. No início, eu tenho que a temperatura, que eu vou chamar de T1, é igual a 273 graus Celsius. Isso em Kelvin equivale a 546, tá? É só pegar 273 e somar somar com mais 273, somar com 273. Basicamente é isso vezes 2. A pressão nessa situação inicial, que eu vou chamar de P1, é igual a 380 milímetros de mercúrio. E o volume, nessa situação inicial também, que eu vou chamar de V1, é igual a 292 mililitros. E vamos considerar agora a situação final, que é nas condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições eu sei o que? Eu sei que a temperatura, que eu vou chamar de T2, é igual a 0 Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin, aproximadamente, né? Eu sei ainda que a pressão, nessas condições normais de temperatura e pressão, que eu vou chamar de P2, é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Por quê? Que é a mesma coisa que 1 atm. Por quê? Porque condição normal de temperatura e pressão, a gente costuma descrever a pressão em atm, é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin para a temperatura, e para a pressão 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, tá? Então nós vamos usar em milímetro de mercúrio, porque a pressão inicial também está em milímetro de mercúrio. Então você tem que usar, no momento que for fazer o cálculo, tem que usar as variáveis, né, na mesma unidade de medida. Senão vai dar problema. Você não pode jogar numa mesma conta pressão em milímetro de mercúrio e pressão em atm, que senão vai dar confusão, você não vai encontrar o valor correto. E o que a gente quer encontrar aqui eu vou chamar de volume 2, tá? Então o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar aquela combinação
das transformações isotérmica, isobárica e isocórica. Ou seja, aquela situação em que a gente sabe que o volume, a pressão, né, vezes o volume, dividido pela temperatura de um gás é igual a uma constante. Se é igual a uma constante, significa dizer que a pressão em uma situação inicial, que eu estou chamando de P1, vezes o volume em uma situação inicial, que eu chamo de V1, dividido pela temperatura nessa situação inicial também, que eu chamo de T1, é igual a pressão em uma situação final, vezes o volume nessa situação final, que eu estou chamando aqui de P2 e V2 para a situação final, né? Dividido pela temperatura 2, que é a temperatura nessa segunda situação, na situação final. E a situação inicial aqui que a gente está considerando é essa aqui, desses dados, e a situação final nas condições normais de temperatura e pressão. Então eu só preciso pegar os dados e jogar aqui nessa equação que eu vou encontrar o volume. Tá? Então os dados são os seguintes. A pressão no início é 380 milímetros de mercúrio. Isso vezes o volume no início, que é 292 mililitros. Isso dividido pela temperatura do início, que é 546 Kelvin, né? Isso é igual a pressão na situação final, que nesse caso aqui é 760 milímetros de mercúrio, vezes o que a gente quer encontrar, que é o volume 2, dividido pela temperatura 2, que é 273 Kelvin. E agora você pode pegar e fazer as duas continhas, né? Você multiplica 380 por 292, depois divide por 546, perdão. Isso vai dar aproximadamente 103 aliás, 203, tá? Isso vai dar aproximadamente 203 milímetros de mercúrio ml por Kelvin. Considerando que você já multiplicou aqui 380 por 292, depois dividiu por 546. Vai dar aproximadamente 203. Isso é igual, aí você pega 760 e divide logo por 273, isso vai dar aproximadamente 2,8. 2,8 o quê? Milímetro de mercúrio por Kelvin, tá? Isso ainda vezes o volume 2, né? Que é o que a gente quer encontrar. E agora a gente isola o volume 2. E eu digo que o volume 2, esse 2,8 que multiplica desse lado, passa para o outro lado aqui dividindo, né? Então vai ficar 203 dividido por 2,8. 203. Vou repetir as unidades só para a gente observar elas se cancelando. Tudo isso dividido por 2,8 milímetros de mercúrio por Kelvin. Observe que as unidades se cancelam. Então, mililitro aqui é só o que vai sobrar, né? Milímetro de mercúrio cancela aqui. Vai dar 1, Kelvin também cancela, vai dar 1 e vai sobrar só o resultado em ml. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 72,6 mililitros. Essa é a nossa resposta, porque a gente fez eu fiz aqui algumas aproximações, né?
Então por isso que eu encontrei esse valor. Agora a gente vai lá nos resultados oferecidos na questão para ver qual o valor se aproxima mais de 72,6 mililitros. Voltando até aqui, a gente vê que o valor que se aproxima mais, né, é 73. Nenhum dos valores chega nem próximo disso. Então só pode ser a letra D.